Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero estar falando com vocês sobre um espírito, um daimon da Goécia. Ele já é o segundo a ser mencionado na descrição dos espíritos. Ele é um espírito muito interessante. Ele também é um espírito em que a maioria dos magos e bruxas vão estar invocando e evocando ele pelo menos uma vez no ano. A maioria de nós estaremos pedindo o auxílio desse espírito algumas vezes no ano, pela sua importância, e nós falaremos hoje sobre Ágares, ou Agares, ou Agarês. Né? Dentre essas formas, eu prefiro chamar esse espírito de Ágares. A sua descrição é a seguinte: o segundo espírito é um duque chamado Ágares, ele está sob o poder do leste e vem na forma de um ancião, uma figura de um homem velho, junto de um crocodilo, de uma forma amena, carregando um pássaro que se assemelha a um falcão ou açor no punho. Ele os faz correr os que estão parados, apanha de volta os fugitivos. Ele pode ensinar todas as línguas e idiomas. Ele tem o poder para destruir dignidades e causar terremotos. Ele era da Ordem das Virtudes e sob seu governo ele possui 31 legiões. Este é o seu selo, na qual deve ser usado. Esse vídeo ele será um vídeo mais curto do que a maioria dos vídeos do canal, porque nós iremos falar somente desse espírito agora. Para quem não sabe, o último vídeo que eu fiz é um vídeo que eu falo sobre 6 Daimons para a área de amor. O título do vídeo eu vou deixar também como indicação, é os 6 melhores, entre aspas, Daimons da Goécia para a área de amor e relacionamento, que inclusive se tornou o vídeo mais assistido do canal, considerando que o canal tem apenas algumas poucas semanas. Então, eu agradeço muito as pessoas que estão acompanhando o canal, estão se inscrevendo e que estão dando aí uma chance para os conteúdos. Eu sei que é um assunto bastante extenso, muitas vezes bastante massivo, e que não é para todo mundo, né? É realmente para as pessoas que querem ter um entendimento, não vou dizer um entendimento avançado, mas pelo menos um entendimento intermediário sobre os espíritos, sobre a magia e também sobre a espiritualidade. Para quem não sabe, o meu nome é John, também está na descrição do canal, e eu sou administrador e dono de alguns grupos de magia desde 2014 a 2015. Atualmente eu estou como dono de 2 grupos lá no Facebook, que é o Magia Goetia e o outro é o Goetia e Sistemas de Evocação. Vocês podem procurar lá, são grupos que já estão com mais de 15 mil membros, e aí você pode baixar alguns arquivos, que tem muitos arquivos lá para você baixar e estudar, fazer suas perguntas e comentar suas experiências também. Eu não vou deixar na descrição aqui desse vídeo. O que eu vou deixar aqui na descrição é o link do meu blog, onde eu já falei sobre Ágares. Pode ser que algumas informações que tenha lá eu não passe aqui, ou pode acontecer o inverso. Eu passo algumas informações aqui que não esteja lá, mas por garantia, se você quiser, depois desse vídeo, você pode acessar a publicação e ler lá também. Bom, o que a gente pode falar sobre Ágares? Existem vários pontos positivos sobre esse espírito. O primeiro deles é o fato de que ele é um espírito leve para se trabalhar. Isso já é um ponto bastante positivo, porque os espíritos da Goécia, a maioria deles tem uma energia bastante densa, uma energia bastante pesada, né? Volta e meia você vai ter que estar fazendo rituais de banimento, de limpeza, dissipar as energias densas, obsessivas, né? Por meio de defumações, orações, porque realmente esses espíritos eles não são maus, mas eles são muito antigos, eles têm uma energia bastante densa. Porém, existem alguns poucos desses daimons em que você vai invocá-los e evocá-los e você vai se sentir. São 2 pontos diferentes aqui, né? O primeiro deles é, como eu disse, o fato de ser um espírito com uma energia leve. Então, é bastante provável que durante o trabalho que você está fazendo ali, o ritual, você se sinta relativamente tranquilo. Você se sinta com uma energia leve que dá para você ir levando ao longo do ritual sem problemas. E o segundo ponto muito interessante é que esse espírito, ele é um espírito que ele é relativamente fácil de você lidar com ele. Então, muitas pessoas, por exemplo, que estão começando a trabalhar com esses espíritos,
Um dos primeiros, caso seja do seu interesse, já pode ser Agres. Mas não somente por você ser um iniciante, né? É uma forma de você trabalhar com espíritos que eles eles são mais amigáveis, né? Então, além do espírito ter essa energia leve que eu mencionei, ele ainda é um espírito que você vai conseguir trabalhar de uma forma bastante harmoniosa e também amigável. Agora, falando sobre as habilidades desse espírito, esse espírito tem diversas habilidades, igual eu mencionei na descrição, nós vamos falar sobre a maioria deles. Mas na grande maioria das vezes, as pessoas que vão estar chamando esse espírito, eles vão estar chamando esse espírito principalmente para questões ligadas à limpeza e também à desobsessão. Nessa questão da limpeza e de desobsessão, ele vai atuar em 4 campos. Ele vai atuar na limpeza física, na limpeza. Ele vai fazer uma limpeza física, primeiro ponto. Segundo, uma limpeza emocional. Terceiro, uma limpeza mental ou racional. E em quarto, ele vai estar fazendo uma limpeza espiritual. E o bônus que eu posso dizer desse espírito é que ele não necessariamente vai fazer só a limpeza. Ele vai fazer a limpeza, mas ao mesmo tempo esse espírito ele vai trazer um equilíbrio para essa energia, né? Para as energias ali do ambiente. Então isso é interessante porque tem um motivo lógico dele fazer isso. É o fato de que se você faz uma limpeza, dependendo de como for, daqui 1, 2 semanas, vai acontecer de estar tudo sujo novamente, né? De várias energias densas, lavras, espíritos zombeteiros, enfim. Então, é interessante ele fazer essa limpeza, mas ele, de certa forma, já deixar uma energia um pouco mais equilibrada ali, né? Então, ele limpa o ambiente, ele deixa ali o ambiente mais equilibrado, fazendo com que até que seja necessário chamar ele de novo, já vai ter passado realmente algum tempo. É claro que é muito importante você também fazer a sua parte. Então, de nada adianta você chamar esse espírito para ele fazer um trabalho de limpeza e desobsessão, e aí, como um bônus, digamos assim, você solicitar para que ele também faça com que a energia do local fique mais equilibrada, mas você também não está colaborando com isso, né? Então, se você não estiver colaborando com isso, não vai adiantar muito. Por isso que é importante você ter o seu trabalho também, né? De você manter o seu corpo, a sua mente, o seu espírito equilibrado e o ambiente na qual você está sendo também, né, de uma forma periódica, sendo limpado também. No campo físico, eu quero falar sobre esses 4, porque são ações de limpeza diferentes. Na limpeza física que esse espírito faz, o que acontece? Muitas vezes nós podemos ir para determinados lugares em que vai ter energias densas. Pode ser um lugar, pode ser uma pessoa. Para quem acompanhou a aula que eu falei sobre obsessões, eu comentei sobre isso, né? Que é inclusive um dos primeiros vídeos do canal. Você pode estar com uma energia equilibrada, você pode estar espiritualmente bem, porém você pode ir a um determinado lugar onde a energia daquele lugar não está boa. Ou então onde há espíritos zombeteiros, onde há espíritos obsessores. E no mesmo momento que você fica nesse lugar por algumas horas, vocês começam a fazer uma troca dessa energia. Certo? E se não for o lugar, pode ser a pessoa, mas também pode ser os dois. Pode ser o lugar que está contaminado, vamos chamar assim, e as pessoas também estão contaminadas. Então, quando isso acontece, essa energia, ela realmente vai ficar impregnada em você. Não só no campo espiritual, mas no campo físico também. Isso gruda em você, isso gruda nas suas roupas, isso gruda, se caso você tenha, por exemplo, algum amuleto de proteção, alguma coisa assim, essa energia ela vai ficar grudada em você, no seu corpo físico mesmo. Então, de uma forma bastante simplória, né? Agres ele vai atuar fazendo essa limpeza física, né? Fazendo esse banho físico, entre aspas, onde vai estar removendo essas energias. Então, isso é uma coisa que vale a pena ser diário, porque se você é uma pessoa que
está tendo sempre contato com outras pessoas e indo para lugares às vezes difíceis, o auxílio desse espírito, digamos, diariamente, né, é uma coisa que vai valer muito a pena. Mas é claro que eu citei esse exemplo de você sair, mas pode ser você mesmo que pode estar agindo como um obsessor. Você pode estar sendo o seu próprio obsessor, e quando você faz isso, você gera energias físicas, né? Energias densas que vão estar ali ao seu redor também. Então essa limpeza física, ela também serve muito bem. Porém, é importante mencionar, nessa questão de limpeza física, é muito importante vocês entenderem que ela está mais relacionado quando você sai. Então, se você tem um trabalho, por exemplo, onde você está tendo sempre contato com muitas pessoas, se você trabalha com o público, se você está ligado a palestras, né? Se você é professor, por exemplo, enfim, algum tipo de função em que você esteja sempre tendo contato com as pessoas. E muitas das pessoas, elas estão com energia negativa. Ou se não é uma energia negativa, é uma energia muito diferente da sua, o que obviamente vai causar algum tipo de dano para você também. Em segundo lugar, nós temos a limpeza emocional, que também é muito interessante. Nem sempre nós vamos estar 100% bem. Vão ter dias e semanas em que melhor falando, que emocionalmente nós não estaremos muito bem. As nossas emoções podem ficar confusas, as nossas emoções e sentimentos podem ficar ambíguas, né? E isso, obviamente, tende a trazer diversos efeitos negativos na nossa vida. A chance da gente brigar com as outras pessoas é maior, a chance da gente ficar muito negativo com nós mesmos, nos criticando demais, né, pensando muito negativamente sobre a gente, né, e também sobre os outros é maior. Com as emoções e os sentimentos confusos, muitas vezes nós não iremos saber o que nós queremos mais. Pode ser que para que a gente queira alcançar, isso é muito importante, para que a gente queira alcançar os nossos principais metas e objetivos, a nossa energia vai ficar muito baixa para isso. É como se em determinados momentos a gente quisesse desistir mesmo dessas coisas. Isso é uma coisa normal, né, que vai acontecer com todo mundo. Porém, ela é uma coisa que excessivamente ou acontecendo com uma frequência um pouco maior, ela pode ser muito negativa. Então, no campo emocional, a Agres ele também pode atuar nessa parte, também fazendo uma limpeza e também trazendo um equilíbrio. E o mais interessante é que normalmente isso acontece já a curto prazo. Então, a maioria das pessoas, é claro que depende de situação para situação, depende de pessoa para pessoa, mas, no geral, assim que você fizer corretamente o rito com Agres e as suas 31 legiões, já pelos próximos dias você já vai começar a entender melhor os seus sentimentos. Você vai conseguir entender melhor as emoções que você está sentindo e o que estão causando elas, né? Porque o espírito, ele teve essa função. Ele fez a limpeza das emoções muito excessivas e também, como bônus que eu já mencionei, ele faz esse equilíbrio. No campo da razão, o primeiro eu falei físico, campo físico. O segundo é o campo das emoções e dos sentimentos. Agora nós vamos para o terceiro, que é o campo da razão. A razão, ela também é uma área que, em alguns momentos, ela pode sofrer algum tipo de obsessão ou então algum tipo de energia muito negativa. Se nós estamos sendo afetados negativamente no campo da razão, existem várias coisas que podem acontecer, mas a gente pode ter mais dificuldade para tomar decisões. A gente pode começar a ter muito medo de tomar decisões, né? Que é uma coisa, obviamente, bastante negativa também. E se a gente ficar desequilibrado nesse campo racional, a gente pode começar, por exemplo, a ficar muito apático. Porque o ser humano, ele é extremamente sensorial. Portanto, a tendência é que você tenha empatia, não só por você, não só pela sua família, mas também pelas pessoas no geral. Então, quando essa área ela está sendo afetada, por exemplo, por algum tipo de obsessão, a tendência é que a gente fique um pouco apático. Então, a gente veja, por exemplo, a dor, o sofrimento do outro, e aí vem aquele pensamento racional, só que no sentido ruim, né? Que a gente pensa, se não está acontecendo comigo, não é problema meu. Então, esse campo da razão
ele sofrendo alguma obsessão, ele vai causar essa confusão, essa dificuldade em tomar decisões, pode deixar a gente muito frio também, pode fazer com que a gente queira se isolar, sabe? Vendo que não é, digamos, útil, não é vantajoso você ter muito contato com as pessoas ou você ajudar as pessoas também. Portanto, e tudo isso são pedidos que você pode já estar elaborando de uma forma inteligente para ver no que vai se adequar a você. Mas no campo da razão, o espírito ele também vai fazer essa limpeza e também, ao mesmo tempo, ele vai trazer um certo equilíbrio ao ponto de que você já vai começar, caso você esteja se sentindo muito apático, muito frio, muito distante dos sentimentos e das pessoas e também da razão, é bastante provável que trabalhando com esse espírito isso seja corrigido. Já no campo da limpeza espiritual, né, pode ser por meio das projeções. Então, se você, tanto por meio das projeções, quanto por meio dos sonhos, quanto por meio do seu corpo espiritual, na qual ele é muito mais vulnerável, né? Então, nesse campo, você pode estar sofrendo obsessões, ataques mágicos, pessoas com inveja, com raiva de você, pessoas que são seus inimigos, que estejam planejando alguma coisa, ou pelo menos apenas te odiando. Então, tudo isso gera para você no seu campo espiritual, no seu campo energético, diversos problemas. Então, o espírito ele também tem essa capacidade de acessar esse seu campo espiritual, né? Fazendo essa limpeza espiritual também. E naquele local que você está, e também nesse corpo, se o espírito ele identificar que tem presenças obsessivas ali, que tem larvas astrais, que tem zombeteiros, algum espírito de um morto, alguma coisa assim, esse espírito também vai estar fazendo a limpeza nesse campo. Então você observa que ele faz esse trabalho de limpeza e de desobsessão, mas também faz o equilíbrio das energias e, querendo ou não, como uma consequência disso, ele atua também na saúde. Tanto na saúde física, mental e espiritual, esse espírito também ele vai estar te favorecendo. Agora, colocando até mesmo aí na tela, né, alguns de resultados que ele traz, né, são quais? Ele pode fazer limpeza do ambiente, igual eu expliquei. Ele pode mostrar onde existem espíritos ou energias obsessivas. Isso também é muito interessante, porque essa habilidade dele mostrar onde existem espíritos ou energias obsessivas é um filtro para você. A partir do mesmo momento em que esse espírito conceder essa habilidade para você, você vai ter muito mais facilidade em quando você estiver conhecendo uma pessoa, ou quando você tiver contato com alguém, ou quando você for para algum lugar, você já vai conseguir perceber logo de início que ali tem alguma coisa errada acontecendo. Então, se você tiver a habilidade desse espírito, você vai ter o filtro no sentido de você ter a opção de recusar. Então, você tendo essa habilidade de você conseguir saber onde estão os problemas, você vai ter muitas vezes a possibilidade de evitar ir nesses lugares ou conversar com essas pessoas, porque você sabe que essas pessoas já estão passando por isso, e aí é até uma forma de você, né, evitar esse tipo de problema. Esse espírito ele também pode fazer a consagração de altares e também de lugares onde tem uma energia muito obsessiva. Essa questão de você limpar o altar, ele pode acontecer, você pode chamar o espírito, se durante muitos meses e muitos anos você chamou diversos espíritos ali e você não fez os exorcismos, você não fez os banimentos corretos, você não fez as defumações como você deveria ter feito. Então é aquele altar em que você chamou vários espíritos ali e talvez exista a possibilidade de você nem ter, digamos, banido esses espíritos corretamente. Isso acontece muito. Tem muitas pessoas que fazem invocação e evocação de espíritos e acreditam que ele tenha mandado embora esses espíritos, mas de alguma forma eles ainda podem estar presentes, ou então esse portal está aberto, dando a abertura para outros espíritos obsessivos, larvas astrais aparecerem também. Então você pode estar chamando esse espírito para fazer essa limpeza, né? Essa, entre aspas, consagração aí do altar. Ao mesmo tempo, ele também é um espírito que ele pode estar revelando problemas ocultos e problemas que podem surgir também. Isso aqui é outro filtro interessante, né? É como se você tivesse fazendo um exemplo um pouco superficial,
Mas é como se você tivesse um radar de problemas. Porque a maioria das pessoas, elas são bombardeadas por problemas que muitas vezes elas não estão esperando. Então esse espírito ele pode conceder a habilidade também de boa parte dos problemas que vão surgir, você já tem uma intuição. Você tem um insight de que, não, isso aqui vai ser problema para mim em um determinado momento, no meu futuro. Então eu preciso já buscar formas de resolver este problema antes que ele se torne um problema maior ou antes mesmo que ele venha para a minha vida. Uma outra habilidade também muito interessante desse espírito, que também vai estar tudo em descrição aí, é que esse espírito ele pode ensinar você, ele pode te dar a habilidade a você usar as palavras certas. Então, o que acontece? Eu não vou entrar muito nesse campo porque ele é muito extenso, mas a gente sabe que no mundo de hoje é muito fácil a gente arranjar problemas. Então, a chance da gente falar uma coisa e uma pessoa interpretar errado, uma pessoa querer brigar com a gente, ou de iniciar uma discussão muito grande, ela é muito alta. Então, eu posso dizer para vocês que Agres, ele é um espírito que você trabalhando com ele ao longo dos meses e dos anos, né? Porque isso que eu tô falando são resultados que eu fui observando ao longo de muitos anos. Eu não estou dizendo que se você chamar Agres uma vez, você já vai ter tudo isso de uma vez. Eu acredito que seja muito difícil, independente de quem você seja, né? Mas ele é aquele espírito que ele traz uma sensatez para você. Então pode ser que tenha momentos que, por exemplo, se existe uma pessoa que ela é uma pessoa que ela fala muito que ela pensa na hora, muito no sentimento, assim, muito no impulso, muito na ansiedade, esse espírito ele pode ser excelente para essa pessoa, para deixá-la um pouco mais contida, para fazer ela pensar melhor nas ações que ela vai estar tomando. Pode ser nas ações, mas também pode ser por meio das palavras. E ele também pode trazer essa leveza. Então a chance de você conversar com as pessoas com a influência desse espírito e as pessoas conseguirem te entender melhor, o que é uma coisa que eu acho muito valiosa, é muito maior. Não é garantido porque vão ter pessoas muito fechadas a isso. Porém, como eu disse, a chance de você falar uma coisa e a pessoa entender, a pessoa ter uma empatia e até de certa forma a pessoa ela ser influenciada por você, né, enquanto você está falando. Então, esse espírito ele tem essa habilidade de colocar as palavras certas na sua boca no momento certo para você conseguir se utilizar delas e assim você conseguir ter um bom resultado do que você está querendo. Esse espírito, ele também inspira você na questão de aprender outras línguas ou facilitar o seu estudo. Volta e meia, algumas pessoas questionam sobre isso, né? Algumas pessoas perguntam, mas eu tenho que se eu quiser aprender uma outra língua, eu preciso estudar quando eu faço esse tipo de trabalho? Sim, obviamente. A diferença é que você vai aprender mais rápido e muitas vezes você vai aprender intuitivamente também. Então, dependendo do que você pedir aos espíritos em que eles vão ensinar línguas e também outros estudos, existe a possibilidade de você começar não só a falar a língua mais rapidamente, como eu já expliquei, mas também disso ficar uma coisa bastante intuitiva. Como, por exemplo, de você estar assistindo algum documentário, algum filme que esteja em inglês, e você vai estar conseguindo entender o que... Eu estou falando inglês, mas pode ser outra língua. E você vai estar conseguindo entender, né, o que eles estão falando ali. Você vai conseguir juntar algumas coisas e você vai conseguir entender o assunto que eles estão falando ali. Isso eu já digo numa fase já bastante inicial. Esse espírito também ele pode trazer a inspiração para a pessoa ela voltar à ativa. Então, para pessoas que, por meio de traumas, situações ruins que aconteceram com ela, que fizeram, por exemplo, essa pessoa desistir do seu sonho. Essa pessoa tinha sonhos, objetivos, queria estudar, queria viajar, queria trabalhar, né? É uma pessoa que tinha muitos sonhos, né? Uma pessoa que brilhava mesmo. E independente da questão que seja, aconteceu da pessoa perder um pouco desse sonho, desse brilho, a Agres ele pode trazer essa inspiração e trazer a pessoa de volta, né, com o ânimo que ela tinha antes. Esse espírito ele também pode trazer uma questão, um maior domínio sobre si, também um autocontrole, que também é interessante.
Ele pode falar, ele pode fazer com que uma pessoa sempre diga a verdade, então isso também é um aspecto interessante. A maioria das pessoas, elas estão ocultando informações, a maioria das pessoas estão mentindo, né? Então você ter a habilidade desse espírito, você pode fazer com que, você pode solicitar para que o espírito ele faça com que uma pessoa ela seja bastante verdadeira para você, tanto falando a verdade quanto mostrando quem realmente ela é. Será que ela realmente é uma pessoa boa? Será que ela é uma pessoa ruim? Será que ela é ambos, né? O que essa pessoa quer de mim? Então é uma coisa que você pode estar pedindo também. Esse espírito ele inspira também a pessoa a ser mais virtuosa. Esse espírito ele pode também estar ensinando você a ser um oráculo, isto é, a você conseguir ter informações por meio dos elementos. Então, por exemplo, você pode usar o tarô, você pode usar as runas, você pode usar os búzios, mas você também pode estar fazendo uso dos elementos para que você consiga ter um certo dom de profecia aí que também é bastante interessante. Você pode receber mensagens, você pode receber intuições, você pode receber premonições também, que é bem interessante. Você pode solicitar também para que esse espírito ele esteja presente nos períodos em que você for fazer uma limpeza. Então, se você for fazer um banho de limpeza com ervas, por exemplo, se você for fazer uma defumação na casa, né, você pode pedir a bênção, digamos assim, desse espírito para que ele, né, também faça uma limpeza ainda mais profunda ali, talvez em campos em que você não esteja vendo, né? É uma coisa que pode estar acontecendo também. Esse espírito ele também pode trazer uma maior conexão e um contato com a natureza, até para um processo de limpeza também, tanto que muitas vezes é recomendado. Se você está com uma energia muito densa, uma energia muito pesada, né, para observar se às vezes você não está muito longe da natureza, né? Porque se você está em contato com a natureza ali, com os animais, vocês fazem um processo ali de limpeza, né, de reciclagem. Então, se você tem esse espírito, esses momentos onde você vai passar em contato com a natureza, eles ficam mais favorecidos também. Aí aqui nós temos também dois aspectos da descrição dele. A primeira é que ele apanha de volta os fugitivos, em segundo é sobre a questão de causar terremotos. Essa questão de causar terremotos, ela está relacionada com o aspecto de você ter um maior controle dos elementos. Então, se você tem Agres e você consegue as habilidades desse espírito, você pode vir a causar alguns fenômenos naturais, né? Então, você pode causar um temporal, você pode causar fortes chuvas, fortes ventos também, né? Que estão direta e indiretamente relacionadas com esses eventos como o do próprio terremoto também. E sobre apanhar de volta os fugitivos, isso aqui ele tem várias interpretações. Algumas pessoas elas podem interpretar essa questão de apanhar o fugitivo como trazer alguém ou trazer algum sentimento de volta. Então, isso é uma coisa interessante também, porque a maioria das pessoas que vão trabalhar com Agres ao longo dos anos, elas vão ter uma incidência muito maior de pessoas do passado vindo falar com elas. Então, por mais que você esteja fazendo um trabalho de limpeza e de desobsessão, e por mais que muitas vezes as pessoas do nosso passado a gente considera como uma coisa que é bom a gente limpar também, né? Eu acredito que se você for fazer o trabalho com Agres ao longo dos meses e dos anos, mas você ainda estiver pensando muito em alguém do passado, né, ou você estiver conectada a essa pessoa por algum motivo também, que não seja exclusivamente o pensamento, pode ser que essa pessoa de vez em quando, né, ela vai ficar pensando em você. Então é interessante a gente observar esse relato também, porque são pessoas que às vezes já passaram 2, 3, 5 anos em que você não vê essa pessoa mais, em que você não conversa, mas essa pessoa ela vem falar contigo também. Então essa é uma interpretação, né, do apanhar de volta os fugitivos, né? Agora, se a gente for num sentido mais forte, né, da palavra, seria de realmente pessoas que roubaram, pessoas que cometeram algum tipo de crime, algum tipo de delito.
Então, uma coisa que esse espírito pode estar fazendo também é revelando essas pessoas. Então, se na família tem traidores, se entre os seus amigos tem um traidor, e você deseja saber quem que é essa pessoa, né? Essa pessoa que vazou uma informação que não devia, essa pessoa que pegou uma coisa que não devia, você pode solicitar esse espírito para que ele te fale quem é esta pessoa, ou então você pode estar solicitando para que o espírito ele revele esta pessoa publicamente também, que é uma coisa que pode estar funcionando. Agora, por fim, mas não menos importante, eu quero falar com vocês sobre uma habilidade desse espírito. Porém, é importante vocês entenderem também o nível de limpeza e de desobsessão que vocês estão querendo, porque isso faz uma diferença muito grande. Eu vejo que Agares, ele é um espírito bastante cauteloso. Portanto, eu deduzo que para a maioria das pessoas que vão chamar esse espírito, ele só vai agir nesses pontos. Agora, ele é um espírito também que ele vai levar muito em conta o seu pedido. O que você está pedindo, o que você está querendo verdadeiramente. Porque eu vou citar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Mas vamos supor o seguinte, vamos supor que eu seja uma pessoa que eu quero... eu vou ser uma pessoa simples, no sentido de que quando eu sentir que eu tiver com uma energia muito pesada, quando eu sentir que eu posso estar sofrendo algum tipo de obsessão ou que eu estou com pensamentos muito confusos, um pouco de tudo isso. Mas no geral, eu poderia chamar Agares somente nesses momentos. Então, a cada 2, 3 meses, por exemplo, toda vez em que eu começasse a sentir aquele peso ao longo dos dias e das semanas, né, claro, eu chamaria esse espírito, ele vai, faz a limpeza, eu dispenso ele pouco tempo depois e eu fico fazendo esse processo ao longo dos anos. Só que o que acontece? Aqui eu estou sendo muito superficial. Eu ainda vou ter o resultado que eu quero? Muito provavelmente. Esse espírito é muito bom para trazer resultados. Até de certa forma, principalmente esses resultados iniciais, a curto prazo. Porém, é importante a gente parar para perceber que esse processo que a pessoa está fazendo, ele é o processo do primeiro degrau. Eu digo do primeiro degrau porque ele é a coisa, digamos, simples de você fazer com esse espírito. Mas o que eu vou fazer agora? Vamos pegar um segundo exemplo de uma pessoa que ela quer fazer essas limpezas também, ela precisa fazer essas limpezas, porém, diferente da primeira, ela quer saber quais são os erros que ela está cometendo. E por que ela quer saber quais são os erros que ela está cometendo? Ela quer saber os erros que ela está cometendo porque, por mais que ela faça essa limpeza, às vezes tem algumas energias obsessivas e alguns espíritos obsessores que eles estão sempre voltando. Parece que nunca acaba. Parece que é um ciclo que, assim, ele se resolve, mas só por um tempo. Então, essa pessoa ela já está num segundo degrau. Um degrau acima do primeiro. Porque o primeiro ele não quer saber o que está errado, ele só quer fazer a limpeza. O segundo não. O segundo é uma pessoa que não só vai pedir para o espírito fazer esse trabalho de limpeza, de desobsessão, de equilíbrio de energia, mas ele também quer que o espírito mostre para ele quais são os pontos vulneráveis e quais são esses pontos vulneráveis que estão dando essa abertura para que essa pessoa a cada 2, 3 meses ela fique nesse estado mais negativo. Então, você percebe que do primeiro para o segundo exemplo, esse segundo exemplo ele já é um pouco mais avançado que o primeiro? Exatamente porque a segunda pessoa ela já quer buscar os pontos de vulnerabilidade da vida dela? O que eu posso dizer quanto a isso? Esse trabalho de limpeza ele vai ser um pouco mais forte ou até moderadamente mais forte para essa segunda pessoa. Agora, vamos citar uma pessoa que esteja num degrau ainda maior, no terceiro degrau. Porque essa pessoa, ela quer fazer a limpeza para se limpar dessas energias, que é o primeiro, mas ela também quer saber quais são os erros que ela está cometendo, mas ela também quer ser uma pessoa que ela quer se prevenir para o futuro. Ela quer se prevenir para o futuro ao ponto de que, se ela conseguir resolver alguns problemas
dessa natureza que vão vir para a vida dela, sem precisar chamar um espírito o tempo todo, também é uma coisa muito válida. Então, essa terceira pessoa, ela ainda vai ter um trabalho de limpeza ainda mais intenso, pelo fato de que ela vai estar pegando o primeiro ponto, ela vai estar pegando o segundo ponto, mas ela também vai estar querendo ter essa intuição. E essa intuição, ela pode, por exemplo, estar sendo obstruída por várias questões. Por sentimentos, por outros tipos de energia que Agares muitas vezes não viu. Não é que ele não viu, mas que ele não te passou. Ou porque às vezes quem precisava ter essa consciência seria você mesmo e não necessariamente o espírito, né? Seria você que tivesse que descobrir, por exemplo, essa questão. Então você percebe que para essa terceira pessoa esse trabalho de limpeza vai ser, digamos, ainda mais intenso. Agora, vamos citar mais um último exemplo de uma pessoa que esteja num quarto degrau. Essa pessoa que está no quarto degrau, ela vai ter os três interesses do primeiro, da segunda e da terceira pessoa. Porém, essa pessoa, ela tá numa... Como é que eu posso dizer? Ela tá num estado da vida dela em que ela percebe que tem muita coisa errada acontecendo com ela. Então, ela é uma pessoa assim que ela acredita que ela está sobre muitas ilusões, ela acredita que ela é uma pessoa que ainda está sendo muito influenciada pelo ego, né? Que ela ainda está sendo muito influenciada pela arrogância, né? Ela percebe que o nível de conhecimento que ela achava que tinha, por exemplo, que era um conhecimento muito grande, na verdade é um conhecimento muito pequeno, que muita coisa está errada, né? Essa pessoa ela vai perceber, por exemplo, né, que muitas decisões que essa pessoa toma não são decisões boas e insensatas. Então essa pessoa, ela quer, digamos, tirar essa venda, né? Ela quer tirar essa venda dos seus olhos, tanto físicos quanto mentais e espirituais. Porque, vamos nesse exemplo que eu estou citando, ela é uma pessoa que ela acredita que ela não está vivendo da forma como ela deveria. Ela pode estar certa nisso. E aí ela pode, nesse trabalho, nesse rito com Agares, ela pedir exatamente que essa venda ela seja removida. E aí, nesse caso, a vida da pessoa ela pode ter uma grande reviravolta. Se a pessoa, por exemplo, se esta pessoa era uma pessoa com muito medo, era uma pessoa que tinha muito medo, que tinha muita raiva, que ela ficava pegando vários sentimentos e questões da vida dela e jogando embaixo do tapete, né? Jogando a sujeira embaixo do tapete, o que vai acontecer? Nesse caso dessa quarta pessoa, se você pedir para o espírito para ele mostrar realmente essa verdade que você oculta e que você tem medo de ver, muito provavelmente a Agares vai fazer isso também. Por isso que tem algumas pessoas, que vão chamar Agares e que vão fazer esse tipo de pedido e que depois de alguns dias e algumas semanas não vai ser toda essa maravilha. Porque, como eu mencionei, né, a maioria das pessoas vão chamar esse espírito, vão pedir algumas das habilidades que eu mencionei e nos próximos dias e semanas a pessoa já vai se sentir muito bem. Agora, e para essa quarta pessoa? Para essa quarta pessoa, que ela vai estar, digamos assim, tendo uma nova consciência sobre ela, sobre o mundo e sobre as pessoas ao seu redor, aí a coisa com certeza vai ficar mais difícil. Aí a coisa realmente vai ficar também mais pesada. Por isso que existe também a possibilidade de, tanto do pedido quanto ao longo dos anos, você for percebendo que esse espírito ele vai trazendo essa nova consciência para você. Ele traz a consciência espiritual, legítima, verdadeira. Só que para alcançar isso, não é uma coisa fácil, né? É uma coisa que algumas pessoas podem até falar que querem, mas quando elas perceberem o que elas vão ter que enfrentar, o que elas vão ter que passar, a maioria já não vai querer mais. Então, por fim, né, existe sempre a possibilidade da pessoa ela fazer um rito com Agares, e se ela fazer um pedido tão importante quanto esse, Agares também vai cumprir. Só que aí a pessoa tem que estar preparada, porque o tanto de coisa, problema, dificuldade, sentimentos que a pessoa... sentimentos horríveis, às vezes. Não só sentimentos, emoções e memórias, assim, horríveis e nojentas que a pessoa tinha, assim, dentro dela,
vai ser tudo mostrado na frente dessa própria pessoa. Então, realmente, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Existe sempre a possibilidade de você pedir para um espírito fazer isso para você e para você se corrigir, esse espírito ele vai mostrar o que está acontecendo na sua realidade de fato, não o que você acha que está acontecendo, mas o que está acontecendo de fato. Então pode ser que a sua vida ela tenha uma grande mudança, pode ser que a sua forma de pensar, a sua forma de ver, a sua forma de entender as coisas, ela sofra uma mudança assim muito abrupta. Ao ponto de que vão ter pessoas que vão falar assim: ah, eu chamei Agres, e depois que eu chamei Agres para fazer uma coisa para mim, os meus 1, 2, 3 meses foram os meses mais importantes e, de certa forma, os mais difíceis da minha vida, porque me foi revelado um nível de consciência ali ou eu percebi que eu estava me limitando muito num ponto assim que agora eu tenho uma visão muito melhor, né? Uma visão muito mais abrangente sobre as coisas também. Mas que esse processo das primeiras semanas e dos primeiros meses, ao invés de ser aquela coisa limpa e bonita da maioria das pessoas, vai ser, digamos, bastante difícil, né? Vai ser bastante complicado. E isso também é uma questão lógica, porque para você alcançar um novo nível de consciência, né? Para você digamos, alcançar um novo nível de elevação espiritual, um novo nível de consciência, você não vai conseguir fazer isso achando que você está certo em tudo, achando que você sabe de tudo, achando que você conhece todo mundo, achando que você sabe de tudo que é melhor para você, quando a maioria das pessoas não sabe ou acha que sabe. Então imagina quando as pessoas elas acham que a realidade é aquilo ali que elas estão vendo e ponto. Então pega esses exemplos, essas 5 coisas que eu falei e perceba que para você ter esse nível esse nível maior de consciência, você vai ter que destruir todas essas coisas. Ao ponto de que o certo e o não, o certo e o errado, o sim e o não, eles já não vão responder muitas dessas perguntas nesse nível de consciência limitado, né, que você está, e num nível de consciência maior que você vai alcançar também. Então, muito dessa nova visão, ela precisa quebrar esses paradigmas, ele precisa quebrar esses preconceitos. E esse espírito pode sim te auxiliar a fazer esse processo também muito profundo e que acredito que também aconteça com os magos e com os bruxos e bruxas que vão trabalhando com esse espírito ao longo dos anos também. Então, concluindo, vocês percebem agora o quanto Agres ele é um espírito que, para quem trabalha com a Goetia, vai precisar chamar esse espírito algumas vezes no ano. Para essas limpezas, para esses trabalhos de desobsessão, para que a gente consiga ter esses olhos espirituais ao ponto de que a gente consiga ver melhor o que está acontecendo ao nosso redor, o que nós, como com a nossa visão limitada, é muito difícil, né? Para que a gente consiga fazer algum tipo de limpeza no altar, para que a gente consiga ter uma maior, como é que eu posso dizer, naturalidade, onde a gente consiga ter um maior ponto de equilíbrio, né? Onde a gente consiga falar e se encaixar na maioria dos lugares e situações em que a vida vai propor pra gente, e de trazer essa calma, de trazer essa leveza, de trazer pra gente essa sensação, esse sentimento, né? Essa alegria de voltar a fazer coisas que nós precisamos, né? Coisas que vão trazer pra gente uma certa virtuosidade também, trazer essa cura e também a médio e longo prazo a trazer também esse novo nível de consciência que a maioria das pessoas não pedem, mas que poderiam pedir, que seria muito interessante, sim. Então é isso. Espero que com esse vídeo vocês agora tenham um entendimento muito melhor sobre esse espírito, que é um dos espíritos mais interessantes que a gente tem dentro da Goécia. Muito útil, muito gentil para a maioria das pessoas, é claro, e que pode nos ajudar em diversas situações.